Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, muita paz, saúde, prosperidade para você. Muito bem-vindo ao Agir de Deus em mais uma manhã de fé, de milagres, para você que já nos ouve logo pela manhã. Aproveita bem o dia, porque vai ser um dia sensacional. Eu quero fazer um convite para você que tem nos acompanhado aqui. Se você está em Curitiba ou próximo daqui, nesse próximo domingo, dia 11 de junho, às 9h30 da manhã, vamos estar ministrando uma palavra especial para você que quer estar conosco. Venha com a gente, se for possível, e traga mais um. Será no Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba. Vem com sua família para uma manhã de fé, para uma manhã abençoada, e vai ser sensacional você estar conosco no presencial, podendo estar conosco. Inclusive você que nos ouve no litoral do Paraná, vai que você vai estar em Curitiba ou próximo, vem com a gente, vem com a gente. Esses tempos atrás, um pessoal inclusive de Antonina e Morretes vieram para Curitiba um final de semana com exclusividade para estar conosco nessa reunião de fé de manhã aqui no hotel. Então vem com a gente, seja muito bem-vindo. No nosso Instagram tem mais informações, no Instagram do Agindo Deus, quem impedirá. Tá bom, gente? Um abraço a todos e vamos que vamos. Vamos então para mais um episódio. Estamos aqui essa semana toda analisando por uma perspectiva que Deus está me dando aqui, espiritual, a vida de José, né? Analisando essa história linda. Estamos hoje ainda no capítulo 37 e eu vou ler agora para você Gênesis 37 a partir do verso 32. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai, e disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho, uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, como choro, hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, ou seja, oficial, né? Era o oficial aqui, o Potifar, era o oficial ali de Faraó, né? Ali do rei do Faraó no Egito. Muito bem, se você está me acompanhando a semana toda, você já pegou, né, as revelações de cada dia. Se você está me ouvindo pela primeira vez, então eu indico para você. Você pode ouvir toda a sequência dessas mensagens, nossos episódios, no Spotify, nas plataformas digitais, ou no nosso canal do youtube.com/Agindo Deus, quem impedirá. Aí você pega todo o ensinamento. Mas você pode ler a Bíblia, claro, Gênesis capítulo 37, que é onde estamos aqui contando os episódios, fazendo por partes, cada dia um episódio legal aí para abençoar você e trazer fé, expectativa e esperança para você, tá bom? Então nós paramos ontem, quando então eles pegam aquela túnica de José, e essa túnica, lembrando que era uma roupa especial, né, que José tinha, de várias cores, e era como se fosse uma roupa ali de uma realeza. Então seus irmãos, com aquela túnica, eles então sujam de sangue aquela túnica e levam ao seu pai, como se uma besta fera, um animal, pegou ali o José, conforme eu li aqui, né? Tinha despedaçado a José. Só que na realidade, aí o que acontece? O pai de José ficou chorando muitos dias, porque ele amava demais a José. Então na cabeça de Jacó, ele pensou: meu filho morreu. E ele ficou de luto ali muitos dias. Só que ele não imaginava, os irmãos de José sabiam que ele não tinha morrido. Então o pai ficou chorando muito tempo ali, sofrendo, né, pela morte do seu filho, uma morte que não tinha ocorrido, porque os irmãos dele mentiu, né? Pregou a mentira ali no seu pai. E o pai sofreu por causa dos irmãos ali. E nisso aí,
José prosseguia caminho ao Egito. E quando aquela companhia de ismaelitas comprou o José, quando chega lá no Egito, o que aconteceu? O José é vendido para Potifar. Potifar, que era ali o oficial de Faraó, ele foi ver ali os escravos que chegavam ali no Egito, e quando ele colocou o olho ali em José, ele viu que o José era um camarada perfeito para aquilo que ele queria. Então o que acontece? A Bíblia relata então que Potifar compra José, e José então vai morar na casa de Potifar. Então você veja bem, olha a pavimentação aqui que eu falei ontem, né? Ou seja, José, os sonhos de José estavam se concretizando. Ainda não tinha sido concretizado. Agora, não se imaginava que para chegar lá ele passaria por essas humilhações, através dos seus irmãos invejando ele. Os seus irmãos tentaram matar ele, mas mudaram de ideia. Aí vendeu ele como escravo. Só que em tudo isso, a mão de Deus estava nesse negócio. Olha só que interessante aqui, essa narrativa do povo de Jacó havia sido revelada a Abraão, na realidade, quando a gente lê em Gênesis 15, do 13 ao 16. E o que a gente percebe nessa história, meus amados? Isso é parte da soberania de Deus, que ele opera através dos irmãos de José. Então os irmãos de José, que tinham inveja dele, não estavam imaginando que eles, com o cuidado de Deus, é que estavam sendo aqui, Deus estava usando os irmãos de José para promover José. Meu querido e minha querida, você tem promessas de Deus? Você tem algo que Deus falou que vai acontecer na tua vida? Eu quero te dizer, se Deus falou e é de Deus, vai acontecer. Por mais que você pensa, mas Deus falou e por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa prova? Por que eu estou passando por essa luta? Não estou entendendo o que está acontecendo. Amado, eu quero ajudar você a vencer essa fase, porque acontece isso com todos nós, de certa forma, cada um de um jeito, né? Não tem uma fórmula única, mas Deus trabalha por situações, né? Por situações bem interessantes, que às vezes a gente não entende. Sabe quando você fala, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Qual o objetivo? Qual a razão? Você pensa que eu, aqui, esse teu amigo, o pastor aqui, que está falando com vocês, você pensa que eu também já não passei? E às vezes a gente passa, você não entende? Às vezes pessoas da mesma fé, pessoas que estão com você, de repente Deus permite usar essa gente para tentar te descartar por alguma coisa. Eu sei um pouquinho disso aqui. E você não é diferente, amado. Cada um num nível, cada um de um jeito, mas lembre-se, pelo fato de você estar nos acompanhando aqui, já é um sinal muito grande que Deus tem a vitória que você precisa. Preste atenção nisso, o mesmo Deus de José é o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Aquele que Ageu 2:8 diz que Ele é o dono do ouro e da prata. O Deus que diz, haveria alguma coisa impossível para mim? Não há impossibilidade. Não há impossibilidade. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível. Aquilo que é impossível para mim é possível para Ele. E Ele vai agir na hora certa. Por isso que você está na família aqui, agindo Deus. E quando Deus age, ninguém, absolutamente ninguém vai impedir o agir de Deus. Então creia, a bênção para você será muito grande. Creia, Deus está falando com a gente. Então José, enquanto o pai dele estava triste, enquanto os irmãos dele estavam mentindo para o pai, José já estava agora no Egito. É claro, a gente lê na Bíblia aqui, a gente pode conjecturar. Claro que não estava sendo fácil. José certamente estava entendendo parcialmente aquele negócio, mas não totalmente. Só que você vê, ele chega no Egito, aí ele vai trabalhar na casa de Potifar. E agora então, eu vou justamente para o capítulo 39. O capítulo 39 de Gênesis, que diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, o eunuco de Faraó, ou seja, o capitão ali, né? Capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Então você veja bem, Deus usa então essa caravana de ismaelitas que comprou José,
né? Eles compraram e agora revenderam ele, já revendeu, fez negócio, né? Vendeu José para o Potifar, ok? Quando ele é vendido, no verso 2, aqui que está um mistério sensacional, Gênesis 39, verso 2, e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Verso 3, vendo, pois, o seu senhor que Deus estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor Deus prosperava em sua mão. Então José tinha a bênção de Deus. É isso que nós precisamos, é ter a bênção de Deus. José tinha a bênção de Deus. O homem, tudo que ele fazia prosperava, e o Potifar percebeu. O Potifar notou que ele tinha algo diferente. Olha o verso 4. José achou graça a seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo que tinha. Olha só, o Potifar agora, que seria então o patrão dele, né? Entregou na mão de José toda a administração. José tinha o dom do governo, o dom da administração, realmente, e ele era jovem. Quando ele saiu da casa dele, a Bíblia diz que ele tinha 17 anos, né? Olha só, você vê, ele estava na área, ele era um jovem, ele estava sendo treinado, lapidado. Amado e amada ouvinte, quando Deus quer entregar algo maior para você, Ele começa a te lapidar, a trabalhar em você, em alguma área, porque nós somos humanos, né? E a gente acha, né? A gente acha que algo não pode subir na cabeça da gente. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece os nossos intentos, nosso interior, ou seja, Ele sonda os nossos corações, Ele conhece. O próprio Deus, né? Ele diz, quando na escolha de Davi, que daí é outra história, quando era para escolher o futuro rei de Israel, o que Deus disse para o homem de Deus? Falou assim, ó, não olhe a aparência. O homem vê a aparência, o exterior, mas eu vejo o coração, o que está dentro de nós. Então Deus conhece cada um de nós. Ele sabe o nosso nível, né? O nosso ego, todos nós temos nosso ego, não é verdade? Então Ele conhece o Edson, Ele conhece você que está me assistindo aí, ou me ouvindo, melhor dizendo, né? Ele nos conhece. Entendeu? Então Ele conhece a gente, mas Deus sempre vai fazer o melhor para nós. Então, se você, amado e amado ouvinte, se você está passando um momento de turbulência e não está entendendo, pode ser algo grande que vai acontecer na sua vida e você vai vencer essa fase. Da mesma forma, José venceu. Agora tem um detalhe, José era fiel a Deus, ele honrava a Deus. Então, honre a Deus. Busque obedecer as diretrizes que Deus te dá, busque praticar, obedecer os princípios da palavra de Deus. A Bíblia trabalha com princípios, né? E quando eu obedeço um princípio, eu sou abençoado, eu sou próspero. Então José era um homem próspero, e o que ele fazia, Deus prosperava, Deus era com ele. A Bíblia diz, Deus era com ele. Então o importante é isso, não importa o que estamos passando, um momento de turbulência, mas se Deus é comigo, nós vamos sair dessa, nós vamos vencer e vamos chegar onde Deus quer que a gente chegue ali, e vamos subir o pódio da nossa vitória, da nossa conquista. Creia nisso, meu querido, creia nisso, minha querida, em nome de Jesus. Eu quero lhes informar que eu quero ainda continuar, permitindo Deus. Na próxima semana eu quero dar uma continuidade, num fecho aqui dessa linda história, porque é muito rica, é muito preciosa. E o conselho que eu te dou, leia o capítulo 39 inteiro, que daí você já vai pegando as revelações de Deus. E na próxima semana eu vou prosseguir falando ainda mais dessa linda história que nos traz belas lições de vida para todos nós. Que Deus te fortaleça, Deus te ilumine, e que o Deus de José, que é o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, esteja com você também, em nome de Jesus. Seja abençoado. Querido Deus e Pai, quero te agradecer por mais um episódio de fé, por mais uma pérola de sabedoria, e o meu desejo, Pai, que quem está ouvindo possa ter entendido o que ela precisa entender para ter uma vida abundante, para ter uma vida feliz, uma vida abençoada, mesmo diante de momentos que nós não compreendemos.
entendemos, mas que o Senhor está conosco para nos dar força, graça, livramento e vencermos essa fase e vamos chegar com certeza no propósito maior. Em nome de Jesus, abençoa os dizimistas, os ofertantes, os agentes de Deus, todas as pessoas que têm nos abençoado plantando uma semente financeira. Que eles tenham um dia de excelência, de paz, saúde e prosperidade e um excelente final de semana. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.